Abra sua Bíblia no livro da Revelação, livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 18. Portanto, aconselho que compre de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a nudez vergonhosa. Compre também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem a sério as coisas e arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Esta é a minha versão. Eu sei que a sua versão fala de outra forma, mas tudo é a palavra de Deus. Outros falam ceiar. Mas aqui eu quero dizer para os irmãos que, infelizmente, em pleno século 21, existem muitas igrejas que estão deixando Jesus do lado de fora. E se fosse para colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria esse tema: a igreja que deixou Jesus do lado de fora. A igreja que deixou Jesus do lado de fora. Mas existem hoje muitas igrejas laodiceanas que estão deixando Jesus do lado de fora, e outras igrejas estão expulsando Jesus. Mas eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque como nós temos aqui igrejas sérias, também como igrejas como a nossa igreja Catedral da Família, que tem aberto portas, as portas estão clamando, estão dizendo: Jesus, entre, porque esta é a sua casa, esta é a sua família, esta é a sua noiva, comprada e lavada pelo sangue do Senhor. Então existem igrejas também sérias, existem igrejas sérias, mas em pleno século 21 existem as igrejas de Laodiceias. O apóstolo João, que também é conhecido como o discípulo do amor, ele é autor de 3 cartas, do 4º evangelho e também do livro do Apocalipse. Mesmo sendo questionado por algumas correntes teológicas, que não foi João que escreveu as 3 cartas, nem o 4º evangelho, mas todos teólogos, todos estudiosos, eles têm que crer, eles têm que aceitar unanimemente que João foi o autor do livro do Apocalipse, que está no capítulo 1, versículo 9. João, ele escreveu o livro do Apocalipse há 95 anos depois de Cristo, quando ele estava exilado numa ilha chamada Patmos. Esta ilha, uma pequena ilha da Grécia, que ficava a 55 quilômetros da costa da Turquia, perto do mar Egeu. Esta ilha tinha uma dimensão de 35 mil metros quadrados, uma pequena ilha. Mas o interessante é que esta ilha, ela foi criada também, nesta época, para uma prisão, para colocar ali as pessoas de alta periculosidade. As pessoas que eram presas, que eram levadas para essa ilha, eles tinham que trabalhar o dia inteiro quebrando pedras. O dia todo quebrando pedras. E a refeição era mínima. Então, o intuito de um tirano, de um homem que tentou acabar com todos os cristãos, Domiciano, que era o imperador dessa época, o governador, ele queria de forma contundente acabar com todos os cristãos. E ele sabia quem era o líder: João. João era o líder desses movimentos que falavam de Cristo Jesus. João tinha mais de 75 anos e era o último dos apóstolos que estava vivo. Então ele queria exterminar. Mandou prender João, mandou dar uma surra em João, torturou João na prisão, porque ele queria o fim deste apóstolo. Mas João não morreu. E o imperador ficou sabendo, mandou
que o lançasse dentro de um caldeirão cheio de óleo fervendo. Está escrito na Bíblia? Não. Nós temos que entender os contextos teológicos, histórico, geológico também. Tudo. A história diz que João não tinha morrido na prisão, nem no espancamento, então foi o meio de jogar no caldeirão de azeite fervendo. Só que João foi lançado, mas ele não morreu, porque a mão de Deus estava na vida de João, o livrando daquele mal. Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha um propósito com João. Deus tinha algo sobrenatural para mostrar para João. Meu irmão, levante a sua mão que eu vou ministrar uma palavra profética para a sua vida. O inimigo pode levantar contra a sua vida. O inimigo pode tentar te matar, te derrotar, mas você não vai morrer, porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Deus tem sonhos, Deus tem projetos, Deus tem visões, Deus quer mostrar o sobrenatural dele para você. É por isso que você não morreu até hoje, porque Deus tem algo profundo para revelar para você, meu irmão. É por isso que você está aqui nesta noite, porque Deus tem sonhos, Deus tem projetos para você. João escapou de tudo isso, porque Deus tinha um plano na vida dele. A morte não seria aquele fim, aquele momento. João então foi ordenado por esse imperador para morrer lá na ilha de Pátimos, porque lá todos que entravam não saíam com vida, todos eram mortos ali. Aí eu fico pensando o pensamento de João, eu fico analisando a cabeça deste homem de Deus, deste apóstolo, desse discípulo amado, que aquele mesmo que encostava a cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração do mestre. João era o discípulo, um dos discípulos queridinho. Quando Jesus ia orar, ele chamava Pedro e João e outro, Tiago. Porque o Senhor ele tinha um amor pela vida de João. Mas a mesma interrogação que estava na cabeça de João é a mesma interrogação que está na sua e na minha cabeça quando estamos passando por provações. Sim ou não? João estava ali. Não é que a Bíblia diz, é uma conjectura. João poderia estar pensando, o que eu fiz, meu Deus? Eu sempre preguei o teu evangelho. Sou o apóstolo do amor. Estou pregando o teu evangelho até hoje. E o que eu mereço? O castigo, a prisão, a morte. Me jogou neste lugar. Você já ouviu alguém falar assim, meu Deus, acho que você conhece alguém assim. O que está acontecendo comigo, meu Deus? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu venho na oração de Davi, eu venho na vigília Peniel, eu venho nas orações, eu venho no culto de quarta, eu venho no culto de domingo, venho na escola dominical, eu sou um crente fiel. E por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por esta provação, por este momento tão tribuloso, turbulento? Existem essas interrogações. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, é no momento mais difícil da sua vida, da minha vida, no momento que nós estamos atravessando o deserto, ou quando nós estamos aprofundados numa cova, ou passando por um momento de dificuldade financeira, ou emocional, ou física. É neste momento de maior dificuldade é que o Senhor Jesus se revela a nós. É neste momento que o Senhor estende a mão e diz, ei, eu estou aqui com você, eu vou te curar, eu estou aqui, eu vou te abençoar.
Aconteceu assim com João, irmãos. João, ele estava, talvez, com esses pensamentos. Foi no momento da maior dificuldade da vida deste apóstolo, foi que o Senhor Jesus manifestou em revelação para ele, numa visão tremenda, sobrenatural, e disse para ele: João, você não vai morrer neste lugar, porque eu estou aqui, vem comigo, que eu vou te mostrar o sobrenatural para a sua vida. João estava no inferno, e depois João estava no céu, andando nas ruas de ouro com Jesus, e Jesus mandando: João, escreve o Apocalipse, vai escrevendo aí, meu filho, vai escrevendo a cidade de ouro, vai escrevendo essas mansões belíssimas, que o meu povo um dia vão morar neste lugar para sempre. E João foi escrevendo, e Jesus foi mostrando as revelações para ele. E Jesus falou assim: João, escreve aí 7 cartas para 7 igrejas que estão na Ásia, na província romana. Essas igrejas eu preciso falar com elas. Fala aí, escreve aí. Para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas o Senhor, com essas 7 igrejas, essas 7 cartas aqui, o Senhor, Ele queria prioridade, falar apenas com uma igreja. Ele falou com todas, mas Ele queria falar com uma igreja, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. E hoje, no século 21, muitas igrejas de Laodiceia estão por aí, fechando a porta para Cristo, expulsando o Espírito Santo da casa. E Jesus está de fora batendo. A igreja de Laodiceia, ela havia perdido 4 valores fundamentais para a sua vida espiritual. Ela perdeu os valores morais, o vigor espiritual, ela perdeu a visão do reino e as vestes de salvação. Uma igreja, quando perde isso, só a misericórdia do Senhor Jesus. Aqui, quando Jesus ele está do lado de fora da igreja, batendo na porta, ele estava batendo na porta da igreja. Muitos pregadores aí têm colocado, obviamente, pode usar isso aí de uma forma para chamar as pessoas para Cristo, para falar do amor de Cristo, bater no coração. Mas aqui, João, ele está falando que Jesus estava na porta da igreja, porque a igreja estava com as portas fechadas, um grupinho ali fechado, uma igreja que virou uma igreja rica, uma igreja orgulhosa, uma igreja soberba, uma igreja independente e que não precisava mais de Jesus. Mas Jesus, ele queria perdoar esta igreja, ele queria reconciliar com essa igreja. Por isso que ele falou: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz aí de dentro. E eles estavam ouvindo a voz, só com os ouvidos naturais, não com os ouvidos espirituais. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e nós jantaremos juntos, ou cearemos juntos. Quando ele fala de ceia, fala de reconciliação, fala de perdão. E ele queria perdoar esta igreja, mas ela não quis o perdão de Jesus. E muitas igrejas laodiceanas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todo o planeta Terra, muitas igrejas de Laodiceia, se não arrepender, não vão herdar o reino de Deus. O interessante é que Jesus estava discutindo com essa igreja do lado de fora. Eles não abriram a porta. E Jesus diz: olha, Laodiceia, eu conheço as tuas obras, e eu sei que você é uma igreja fria, eu sei que você poderia ser uma igreja fria, ou você poderia ser uma igreja quente, mas eu conheço que você é uma igreja morna. Jesus, ele deu opções, ou você seja frio, ou você seja quente, porque o frio, ele tem ali do Espírito Santo de poder aquecer, e ficar uma igreja quente, fervorosa. Por que Jesus estava condenando a igreja de Laodiceia por ser uma igreja morna?
E por que Jesus disse que ele estava prestes a vomitar essa igreja da sua boca? Aí eu fiquei sem entender. E eu fui pesquisar para saber essa analogia, porque Jesus estava fazendo uma analogia aqui da igreja de Laodiceia com a cidade de Laodiceia. Aí Jesus falou assim: olha, Laodiceia, você diz ser uma igreja rica, mas você não passa de uma igreja pobre, miserável, nu diante dos olhos de Deus, pobre diante dos olhos de Deus. Mas quando Jesus, ele estava conversando com Laodiceia, e ele fez ali uma analogia, que eu pude entender por que ele estava falando da igreja morna, que ele estava prestes a vomitar da sua boca. Por quê? Uma igreja morna é uma igreja que está todo à la vontade. Tudo pode. Nada é pecado. A igreja morna, ela acostumou com o pecado. Laodiceia, ela acostumou com o pecado da cidade. Com as coisas que estavam dentro da igreja, que vinham de fora da cidade para dentro. E Jesus estava falando justamente isso, porque Laodiceia, a cidade de Laodiceia, era uma cidade rica. Rica em ouro, comercializava os ouro, mina de ouro, indústria de tecidos, tapetes. Uma cidade conhecida comercialmente. Todas as cidades circunvizinhas visitavam Laodiceia. Passava por Laodiceia. E Laodiceia também era conhecida, referência, porque tinha uma faculdade de medicina dentro da cidade. Mas ali, a igreja, ela ficou uma igreja eletizada com a cidade. Deixou o Espírito Santo sair. E deixou o pecado entrar. O orgulho dessa igreja. Porque ficou uma igreja rica, uma igreja pomposa. Nada contra a igreja pomposa, a igreja tem que ser pomposa, bonita e rica. Mas muitos colocam a soberba, o orgulho, e vai perdendo o Espírito Santo. Aí eu fui entender, porque havia um contraste também ali na cidade de Laodiceia, por ser uma cidade muito rica em ouro, mas uma cidade pobre em água. E quem sobrevive sem água? Você pode ser o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo. Se você estiver diante de um deserto do Saara, você daria toda a sua riqueza por um copo de água. Laodiceia, a cidade era assim. Era rica em tudo, menos em água. Agora diz que quem tem dinheiro pode comprar tudo, ou quase tudo. Então vamos comprar água. E eles compraram água. Compraram água de uma cidade, de duas cidades vizinhas. Uma cidade chamada Hierápolis, que era uma cidade de águas termais, águas quentes. E a outra cidade de Colossos, que era uma água gelada, uma água fria, que descia das montanhas. Só que eles fizeram uma besteira. O Senhor falou assim, ou seja quente ou seja frio. Eles tinham que escolher alguma coisa. Como que eles não tinham água potável para beber, eles tinham que preferir o quê? A água fria. Mas eles queriam pegar também da água quente. E canalizaram as duas águas das duas cidades até chegar à cidade de Laodiceia. Aí a água chegava para toda a população morna. E as pessoas bebiam da água e faziam vômito. Vomitava. Era isso aí que Jesus estava querendo dizer. Laodiceia, ou você seja quente como Hierápolis, ou você seja frio como Colossos, porque morno eu vou vomitar da minha boca.
Glória a Deus. Mas Jesus, ele insiste. O Espírito Santo, ele sempre insiste com o pecador para se arrepender, para voltar para o primeiro amor. E Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia, sugerindo para que eles comprassem vestes brancas para cobrir a sua nudez. E ele também estava mandando que essa igreja comprasse colírio para a sua cegueira espiritual. E eles não compraram nenhuma coisa e nem outra. E Jesus continuou batendo lá de fora. Muitas igrejas precisam voltar imediatamente para os braços do Senhor. Muitas pessoas precisam imediatamente, muitos desviados precisam imediatamente voltar para Jesus. Precisam voltar para esse primeiro amor. Não ser mais um crente morno. Quantos crentes mornos existem dentro das igrejas? Que tudo está bom. Hoje está aqui, amanhã está na balada. Está com a namorada hoje aqui na igreja, amanhã está no motel. Bebendo da número 1 até a 51. É a igreja morna. Perdeu a essência do Espírito de Deus. O Espírito de Deus saiu dessa pessoa. Então, o pecado virou coisa normal. E Jesus está insistindo com a igreja, Laodiceia, abre essa porta, que eu quero cear com vocês, eu quero mudar a sua vida, eu quero entrar na sua vida novamente. É por isso que ele estava insistindo para bater na porta. O segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, o que a palavra de Deus diz? Estava dizendo para a mesma igreja, está dizendo aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, tem que se humilhar, primeiro é humildade, reconhecer que pecou, reconhecer que é pecador, miserável e precisa se humilhar diante de Deus, e se converter dos seus maus caminhos. Aí ele vai ouvir do céu, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua vida, sararei o seu coração, sararei a sua família, sararei o seu relacionamento, sararei a sua casa. Conta-se que um homem muito simples estava passando de frente a uma igreja muito bela, muito bonita, e ele admirou com a beleza física daquele tempo. Então ele teve a curiosidade e entrou. E quando ele entrou nessa igreja, nesse templo, ele admirou ainda mais pela beleza interna do templo. E ele ficou parado no meio do templo, admirando a beleza. E o pastor observando. O pastor chegou nele e falou assim: filho, hoje tem culto. Vem para o culto. Posso vir, pastor? Posso trazer minha esposa? Sim, traga. Logo à noite o culto começa e eles assentaram na primeira fila. E as pessoas iam entrando. Aqueles crentes que já tinham perdido o brilho do Espírito Santo, a humildade, tinha perdido os valores morais, os valores espirituais, as vestes de salvação. Não tinha mais a presença do Espírito de Deus, já tinha expulsado Jesus de fora da igreja. Entravam e olhavam aquele casal, e muitos questionavam a presença daquele casal, porque eles não estavam gostando daquele casal que estava na igreja. Termina o culto, e aquele moço alegre, e pergunta para o pastor se poderia trazer os filhos no próximo culto. O pastor, sim. No próximo culto, ele trouxe a esposa e mais 7 filhos, uma escadinha, e sentou na frente no primeiro banco. Logo começa o culto, e entra novamente o povo, e começa a questionar novamente pelaquela família que estava ali.
ficaram muito mais enfurecidos e mandaram o pastor que retirasse aquelas pessoas que estavam ali dentro daquela igreja, porque aquela igreja não era apta para eles. Então, eles expulsaram aquela família daquela igreja. E eles foram embora. E de frente ali da igreja, eles fecharam a porta, e eles ficaram ali chorando, se lastimando, porque tinha expulsado-os da igreja. E passa um senhor, e vem aquela família olhando e chorando. E ele pergunta: por que vocês estão chorando? Por que vocês não adentram na igreja e assistem o culto? Ele falou: não, nós acabamos de ser expulsos da igreja. Eles nos expulsaram e fecharam a porta. E aquele homem falou assim: não tem problema não. Também já frequentei essa igreja há muito tempo. E me expulsaram da mesma forma. Me tiraram dessa igreja há muito tempo. E aquele moço pergunta: quem é o senhor? Eu sou Jesus. Se coloque de pé. Esta é uma mensagem que a igreja do Senhor Jesus precisa ouvir. Não é uma mensagem que você gostaria de ouvir. Eu sei que por aí afora existem muitos tipos de pregadores que pregam o reteté e animam a igreja de uma forma que a pessoa quer ouvir aquilo. Mas tem palavras, eu até estava pensando em falar sobre o meu livro, sobre perdão. Mas quem manda em mim é o Espírito Santo. Ele que governa a minha vida. Ele falou: você não vai falar isso, você vai falar é aquilo. Pronto. Eu quero agradar ao Senhor. E eu quero aqui, irmãos, dizer para você que está aqui nessa igreja, hoje, você que adentrou aqui pela primeira vez, segunda ou terceira, que você está simpatizando, é simpatizante dessa igreja, deste povo, mas ainda você não fez uma decisão, você ainda está pensando ainda: será que eu mudo, será que eu não mudo? Aqui nós não fazemos convite para mudar de religião, aqui nós fazemos convite para aceitar a Cristo como Salvador, reconhecer que Ele é Senhor e Salvador. E agora eu posso usar este versículo para você que está aqui nesta noite, você que entendeu a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você entendeu o que o Espírito Santo falou ao seu coração. E o Espírito Santo está na porta do seu coração neste momento. E eu sei que o seu coração está batendo mais rápido agora. E ele está batendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você acabou de ouvir a voz de Deus, não a minha. Deus usou a minha voz para falar com você. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, agora essa porta aí que você abre, é você que tem que abrir. As pessoas da igreja de Laodiceia, eles tinham que abrir, porque a chave estava do lado de dentro. Você tem a chave do lado de dentro. É somente você que pode abrir o seu coração para o Espírito Santo entrar na sua vida e mudar completamente a sua história. E eu quero convidar a primeira pessoa que levante a sua mão comigo e venha aqui à frente aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não estou convidando você para trocar de religião. Estou convidando você para aceitar o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Cadê a primeira pessoa? Cadê um homem? Cadê uma mulher? Cadê um jovem? Eu sei que o Senhor está batendo na porta do seu coração. Está vindo ali um senhor. Está vindo ali. E ele ouviu o batido da mão do Senhor ali na porta, do coração dele. Ele entendeu a palavra.
A Bíblia diz: quando ouvires a palavra de Deus, não endureça o coração, não endureçai o vosso coração. Eu sei que tem mais pessoas que entendeu a palavra, mas tem uma guerra grande da carne e do espírito. O espírito que é o Senhor, a carne não. Mas o Espírito Santo está insistindo ao seu coração, e está batendo ao seu coração, para que você venha à frente agora. Não deixe para amanhã. Eu estava imaginando o meu irmão e o meu sobrinho, que não são crentes em Jesus, que não aceitaram Jesus como Salvador. E o Senhor deu esse livramento tremendo para a vida deles. Por quê? Por que isso? Porque eu estou pedindo misericórdia para minha família. Eu sei que você pede também misericórdia para a sua família. Tem mais pessoas para Jesus? Tem mais pessoas para Jesus? Podemos encerrar o convite? Podemos encerrar? Aí na galeria tem alguém? Alguém que está afastado do caminho do Senhor e quer reconciliar com Ele agora? Estende as suas mãos para essas duas pessoas aqui. Eles entenderam a mensagem do Espírito de Deus. Eles abriram o coração. E neste momento, o Senhor está escrevendo uma nova história na vida deste homem e na vida dessa mulher. A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 10. Eu posso até fazer aqui uma conjectura, que neste exato momento, os anjos de Deus estão soltando fogos por essas duas vidas. Porque a Bíblia diz que os céus se alegram quando um pecador se arrepende. A festa no céu, alegria no céu. Três, mais uma ali. Você quer aplaudir o Senhor Jesus por essas vidas? Tem mais alguém? Talvez você está tímido em vir aqui à frente, mas eu sei que o Espírito Santo ainda continua falando no seu coração. Vamos orar então? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Vocês sabiam que os nomes de vocês estão sendo escritos agora lá no céu, no livro da vida? Oremos agora ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, por essas vidas agora que renderam aos teus pés, que reconheceu que só o Senhor é Deus, que só o Senhor ressuscitou dos mortos, e o Senhor o salvará, Pai, no último dia. Ó Pai, elas creram no teu Evangelho, e neste momento, ó Pai, a tua igreja intercede por eles, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida. Pai, abençoa o seu dia a dia, a sua casa, a sua família, fortalece-o, repreenda do mal, repreenda do inimigo, Senhor, guarda essas vidas pelo teu poder, ó Pai. Assim nós te louvamos, assim nós te glorificamos, no nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.